dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança hoje é o Reino da Graça. O que nós precisamos entender é que, de alguma forma, em algumas circunstâncias, nós queremos que o nosso reino, nosso pequeno reino, reine e ele se torne atrativo. Mas o que nós precisamos entender que é o reino de Deus, o reino da graça, que trabalha incansavelmente para salvar-nos. A Bíblia, ela é uma história de reinados em conflitos cujas batalhas são travadas no coração. Há uma fúria pelo controle da sua alma. Os dois reinados em conflitos não podem viver em paz um com o outro. Nunca haverá trégua. Não há zonas desmilitarizadas onde você possa estar seguro. Cada reino demanda de você lealdade e adoração. Espiritualmente, eu quero dizer que existe apenas dois reinos reinando nessa terra. O reino de Deus, governado por Deus, que nós chamamos reino da luz, e o reino das trevas, governado por Satanás. Cada reino promete-lhe vida. Um deles o conduz ao Rei dos Reis e o outro transforma-nos em um rei. O grande reinado trabalha para destronar você e destruir o reinado de um só, enquanto o outro reino nos seduz com promessas que não serão cumpridas. O grande reinado da graça, ele é sublime em todos os sentidos. Contudo, ele nem sempre o considera da mesma maneira. O pequeno reino que nós criamos é um reino enganoso e sombrio, ao ponto de parecer bonito e cheio de vida. Ou você ora para que o reino de Deus venha e a vontade dele seja feita, ou nós trabalhamos de modo que a sua vontade e o seu jeito vençam no final do dia. Por isso Jesus nos ensinou que seja feito, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como já determinastes no céu. Se você foi transportado por Jesus do reino das trevas para o reino do Filho, do amor, o reino da luz, o reino da graça, então nós devemos viver todos os dias debaixo da sua vontade. Assim, faz sentido que Jesus tenha vindo a esse mundo como um rei e tenha estabelecido o seu reinado. Ele disse várias vezes: eis que o reino de Deus está entre vós. Mas ele também disse: eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, como um rei, ele morreu para que o seu reinado durasse não só por um tempo, mas que o seu reino durasse eternamente. Entretanto, ele não veio como um rei terreno, a fim de estabelecer um reinado físico e nem político. Ele veio para instaurar um reino muito melhor, mais grandioso, mais expansivo do que qualquer outro já estabelecido na terra. Ele veio para destituir qualquer outro reinado e infundir um reino de graça e vida em nossos corações. Ele veio para nos libertar da nossa escravidão ao reinado dos propósitos que servem apenas a nós mesmos. Ele veio para nos auxiliar na compreensão de que a graça não nos é dada para o benefício dos nossos próprios propósitos, mas esta graça nos convida a servir a um reino muito, muito melhor. Portanto, devemos dizer a nós mesmos que existe um rei, mas que este rei não é nosso. Diga a si mesmo que existe um reino que vai nos proteger e satisfazer o nosso coração, porém este reino não é o seu. Como disse Jesus, há um reino em que você deve buscar,
do qual, entretanto, jamais você será rei. Muito além de qualquer coisa que possamos ter realizado, encontrado, recebido ou merecido, há um reino que nos foi dado. O preço desse presente? Adentrar para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, foi um presente. E o preço foi o sofrimento e a morte desse rei. No entanto, ele dominou a morte, a fim de que pela graça ele pudesse então estabelecer o reino dele em nossos corações. E agora, ele reina em seu nome. 1 Coríntios 15 fala sobre isso, e ele continuará reinando. Continuará reinando até que o último inimigo da nossa alma e do reino dele tenha sido derrotado. 1 Coríntios capítulo 15, se você tiver curiosidade, vai procurar. É importante a gente entender que quando ele reina em seu próprio nome, e ele continuará reinando até que o último inimigo da alma e do reino tenha sido derrotado. Assim, ele nos chamará para esse reinado definitivo, aonde a paz e a justiça, elas reinarão para sempre. Essa é a história da nossa fé, a história desse rei redentor e agora sua biografia. Por que você iria querer voltar para esperanças ilusórias do reinado do ego ou preso no reino de Satanás? Você precisa decidir, nós precisamos decidir a qual reino nós vamos estar submissos. Por isso é importante que nós voltemos ao nosso coração, a esse Deus Todo-Poderoso que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, para que pudéssemos experimentar deste reino inabalável. O arguilhão da morte e o pecado e a força do pecado e a lei já foi vencida. A graça de Deus é que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, sejamos sempre firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O seu reino é um reino incorruptível e inabalável, o reino que o Senhor Jesus inaugurou quando ele voltou à terra, e ele voltará para que possamos viver. Mas precisamos decidir a qual reino e a qual reino nós vamos pertencer. Ao reino de Deus ou ao nosso próprio reino, o reino do ego, o reino aonde Satanás tem reinado. Que o Senhor te abençoe. E para mais encorajamento do seu coração, leia Êxodo capítulo 32 e você verá o que é capaz o homem fazer quando ele não decide a quem pertencer. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!